Querido, já tem algum tempo que eu tenho meditado sobre algumas coisas que a gente tem vivido enquanto sociedade. Hoje nós vivemos um dinamismo quanto sociedade que tenta o tempo todo nos empurrar para uma aceleração. Hoje, quando a gente liga a televisão, a gente é, de alguma forma, motivado a correr. Todos os produtos que a gente hoje consome são produtos que faz com que essa aceleração seja muito mais latente nas nossas vidas. E eu quero que você abra a Bíblia lá em Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33, versículo de 12 a 14. Vocês estão aqui, amém? Gênesis 33, versículo de 12 a 14. Olha só, presta atenção aqui. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Versículo 13. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vá à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Amém? Até aqui. Estende as mãos para cá, me abençoa. Libera palavras do céu sobre a minha vida. Amém? Ora por mim em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Espírito Santo. Amém, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. Esse texto que nós lemos da palavra de Deus, de Gênesis capítulo 33, é o encontro de dois irmãos. Quem eram esses irmãos? Esaú e quem? Vamos lá, em nome de Jesus. Quem eram os irmãos? Esaú e Jacó. A Bíblia diz que esses dois irmãos, eles começam a lutar desde o parto da mãe deles. Que a Bíblia diz que quando eles nascem, um segura o outro pelo calcanhar. E eles eram filhos de Isaac. E a Bíblia diz que em um determinado momento da história, Jacó compra o direito de primogenitura de Esaú. Vocês lembram disso? Lembra de quando Esaú vende o direito de primogenitura para Jacó por conta de um prato de lentilhas? Amém? Vocês lembram dessa história? Para quem não conhece a história, Esaú vende o direito de primogenitura. E primogenitura, no tempo bíblico, era algo muito poderoso. Porque o primogênito era aquele responsável pela família, caso o pai venha a falecer. Então, naquele momento que Jacó compra aquele direito, ele dá um golpe no seu irmão Esaú. E aí a Bíblia diz que Isaac já está velho, e aí eles armam um plano, e Isaac libera essa bênção sobre Jacó. E o tempo se passa, a Bíblia diz que cada um segue um caminho. E aqui nesse momento aqui de Gênesis capítulo 33, é o encontro dos dois. E eu fico imaginando o quanto que Jacó estava ansioso por esse encontro.
Mas ao mesmo tempo, Jacó estava temeroso. Por quê? Porque ele sabia que ele não tinha agido de uma forma legal com o seu irmão. E Esaú era conhecido por ser um grande guerreiro, um caçador. Então fique imaginando que Jacó estava com um certo receio desse encontro. Só que se você for ler alguns versículos para trás, você vai ver que quando Esaú está vindo e Jacó o avista, a Bíblia diz que Jacó se prostra ao chão. Só que quando Esaú chega, quando ele se aproxima de Jacó, a Bíblia diz que Esaú sai correndo. No versículo 4, a Bíblia fala assim, ó: entretanto Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou e o beijou. E os dois caíram em prantos. E ali há uma reconciliação. Ali há uma liberação de perdão entre os irmãos. E o interessante é que Esaú pergunta para Jacó, fala assim: essas mulheres e esses filhos, quem são? E aí Jacó fala: não, o Senhor tem me abençoado de uma forma poderosa. E aí ele começa a apresentar sua família, começa a apresentar os seus filhos. E a Bíblia diz que José, que era filho de Jacó, era uma criança, e ele estava observando aquela reconciliação. Estava observando o liberar de perdão entre Esaú e Jacó. E uma das coisas que eu já quero que você entenda. Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Os nossos filhos, presta atenção no que eu vou falar. Os nossos filhos, eles aprendem muito mais vendo o que a gente faz do que as palavras que saem da nossa boca. Você está aqui em nome de Jesus? Pastor, por que você está falando isso? Porque José, ele está vendo, mesmo quando criança, ele está vendo ali a reconciliação de dois irmãos. O pai reconciliando com o seu irmão. Lembra do que aconteceu anos depois? Anos depois, os irmãos de José vendem ele como escravo ao Egito. Só que agora José é o segundo homem do Egito. E a Bíblia diz que os irmãos dele estão vindo até José. Eu creio, Luiz, que José lembrou de quando o pai dele se reconciliou com o irmão. Eu lembro que aquele momento ali foi tão forte na vida da criança José, que ele lembra. Ele fala assim: olha, um dia meu pai me ensinou com as atitudes que era preciso perdoar. E vocês conhecem a história. José pega os irmãos, perdoa, abençoa eles. Vocês estão entendendo quanto isso é poderoso? Amém? E uma das coisas que o Senhor tem falado ao meu coração é sobre uma geração extremamente acelerada. Uma geração que vive no 2x. Sim ou não? Eu estou falando, eu não sei você, mas eu tenho me policiado. Porque o tempo todo eu estou sendo motivado a acelerar. Eu não consigo assistir um vídeo do YouTube sem colocar 1.5 de velocidade. A Andréa fica indignada comigo. E essa semana, cara, eu fui invadido pelo Senhor, falando ao meu coração sobre esta geração que está o tempo todo com o pé no acelerador. Nós precisamos entender, cara, que quando nós aceleramos demais, a gente perde qualidade. Pastor, como assim? Diga comigo: aceleração perde qualidade. Eu vi uma história muito legal. E essa história diz que um cara chegou numa granja com um Opala. Só que o cano de descarga do Opala estava furado. Então quem entende de carro aqui sabe que quando o cano de descarga está furado, o que acontece? Muito barulho. E aí quando ele estacionou esse Opala na granja, saiu um funcionário desesperado, falando: oh, desliga esse carro, desliga esse carro, desliga esse carro. Aí
o cara falou assim, mas por que desligar o carro? Aí ele, porque aqui você não pode fazer barulho, porque senão os pintos morrem. Aí ele, como assim? Aí ele, se tiver muito barulho, os pintos morrem. Aí ele entrou na granja, e aí ele viu um ventilador grandão assim, ó. Aí ele perguntou, e esse ventilador para quê? Aí ele, é porque se os pintos ficar com muito calor, eles morrem. Então tem esse ventilador para poder, no dia de muito calor, o ventilador vem, porque senão os pintos morrem. Aí ele continuou andando na granja e ele viu um monte de lâmpada baixinha assim, ó. E ele perguntou, e essas lâmpadas é para quê? Aí o cara falou assim, porque se tiver muito frio, essas lâmpadas aqui aquecem os pintos, porque se tiver muito frio, os pintos morrem. Aí ele falou, meu Deus do céu, é assim? Ele é. Aí ele ouviu um som, como se fosse um jazz, uma música bem tranquilazinha, sabe? Uma música assim, bem relaxante. Aí ele falou assim, mas e esse rádio aqui? Para que é? Para que é esse som? Ele, não, porque se os pintos ficarem muito estressados, eles morrem. Então tem todo esse cuidado. E aí a gente não percebe que há um processo de aceleração. Por quê? Porque um frango de granja são 28 dias. Desde o nascimento do pintinho até o momento que é para abater. 28 dias. Aceleração. Só que aqui, quem já comeu um frango caipira? Levanta a mão. Aleluia. Vamos ser sinceros, o que é melhor? Um frango caipira ou um frango de granja, seu Marco? Não tem nem dúvida, né? Quantos concordam que um frango caipira é muito melhor do que um frango de granja? Eu sei que tem uns Nutelinha aí que preferem esse frango acelerado, de 28 dias. A Andréa mesmo é ela não gosta de frango caipira de jeito nenhum, ela prefere o frango acelerado de 28 dias. Só que você vai ver que o frango caipira ele é totalmente diferente, cara. Primeiro, você não vai ver um frango caipira, o pintinho ele não nasce, ele surge. Eu estava um dia na chácara da minha sogra, e eu sempre vivi em chácara, né? Minha avó sempre teve chácara também. E aí é muito legal, porque de repente uma galinha que estava sumida, que estava no meio do mato, ela aparece de repente com 10, 12 pintinhos. Do nada. Do nada aparece a galinha lá com 12 pintinhos. E o interessante dos pintinhos caipira é que nenhum é igual ao outro. Você já percebeu isso? Agora os pintos de granja é tudo igualzinho, né? Tudo branquinho, tudo igual. E aí o pintinho caipira, um é pretinho, outro é branco, outro é bege, outro não tem uma crista direito, enfim. Só que a alimentação do pintinho caipira é totalmente diferente da alimentação do pintinho de granja. O pintinho caipira, a galinha lá cisca, ele já pega uma minhoca, já come, né? A galinha está ciscando, mete o chute no pintinho, o pintinho sai rolando. E isso não é motivo dele morrer, pelo contrário. O pintinho de granja, se a gente falar assim, sai! Ele vai assustar e vai morrer. O pintinho caipira não. Você fazer isso, ele vai falar, o que foi? Está me tirando, né? Mas eu estou falando tudo isso. Por quê? Porque hoje a gente vive, cara, num processo de aceleração. E nós precisamos entender, cara, e nós precisamos perceber que existem processos. Amém? Que nós precisamos passar por processos. Esses dias eu estava acelerado. E é engraçado que, se a gente não tomar cuidado, eu mesmo, aqui na igreja, na Real Amor, se eu não tomar cuidado, as próprias demandas de vocês me colocam nesse lugar de aceleração. E se eu não tomar cuidado, eu sou envolvido por esse processo, por esse ambiente de aceleração. E Deus tem me ensinado a cada dia a entender processos. Antes, se uma pessoa falasse assim, pastor, eu preciso falar com você, eu já falava, vamos conversar hoje. Hoje não. Hoje eu entendo que cada pessoa tem um processo. Hoje eu entendo que eu também preciso não entrar nesse ambiente de aceleração.
porque senão eu vou acabar adoecido. Quando nós desaceleramos, nós ouvimos mais a voz de Deus. Amém? Experimente desacelerar um pouco, para você ver o quanto que você vai estar muito mais sensível à voz do Senhor. Porque a gente anda numa loucura, o tempo todo correndo, o tempo todo querendo fazer um monte de coisa. Só que a gente não percebe, cara, que existe beleza no ordinário. Amém? O que é o ordinário? É o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia. Hoje o Senhor está falando com cada um de nós. Perceba a beleza do ordinário. Ontem, 2h da manhã, eu estava meditando nessa palavra. E eu fiz até um vídeo, só que eu fiz um vídeo e guardei para mim. A gente é impulsionado a postar, né, o tempo todo. Mas ontem eu estava 2h da manhã, e aí o Isaac acordou do nada. E aí eu estava meditando na palavra, aí ele falou assim: papai, você vai pregar sobre o quê? 2h da manhã, ele acordou, saiu do quarto, foi lá para a sala. E eu estava sentado na mesa, com a Bíblia aberta. E eu falei: filho, eu ainda estou aqui meditando, orando, pensando no que o papai vai falar e tal. Aí ele: papai, eu posso ficar aqui no sofá? Aí eu falei: pode. Aí ele deitou no sofá e já capotou, dormiu. E aí eu fiz um vídeo, sabe, filmando a minha Bíblia, filmando a minha casa, filmando o meu filho. E muitas vezes a gente não percebe que essas coisas ordinárias são um presente extraordinário que Deus nos deu. E naquela noite eu pude agradecer e falar: Deus, obrigado pela minha família. Obrigado porque eu tenho um filho maravilhoso. Obrigado porque minha esposa está ali no quarto dormindo. Obrigado pela minha casa. E quanto de nós estamos tão acelerados, cara, que a gente não tem percebido aquilo que Deus já fez. A gente quer tanto o extraordinário que a gente não percebe o ordinário. Mas a minha oração é para que hoje a tua visão se abra em nome de Jesus. E que você saia daqui com um coração grato sobre tudo aquilo que Deus já fez na tua vida, sobre tudo aquilo que Deus já te entregou, em nome de Jesus. E esse final de ano, cara, eu tenho, sabe, sei lá, muitas vezes eu me sinto um peixinho, sabe, nadando contra a maré. Porque quando eu começo a ver Instagram, aí final de ano sempre tem, né, o ano do extraordinário, o ano do sobrenatural, o ano do não sei o que lá, o ano do rompimento, o ano de... E eu falei: Deus, ou estou muito desviado, ou o que o Senhor tem falado comigo é que antes da gente querer viver o extraordinário, o sobrenatural, nós temos que primeiro te servir de todo o coração. A gente precisa primeiro vir para a igreja, muitas vezes sem desejar nada, sabe? Só pelo simples fato de estar buscando o Senhor, só pelo simples fato de amá-lo, só pelo simples fato de falar: Senhor, hoje eu vou para a tua casa porque eu quero te adorar. Hoje eu vou para a tua casa porque eu te amo tanto, Jesus, que não é porque eu fiquei o dia todo na rua que eu vou ficar no meu sofá assistindo a live do culto. Está na hora da gente voltar a ter um coração totalmente entregue ao Senhor. E a gente só vai viver isso, cara, se a gente começar a desacelerar. Nós precisamos celebrar pequenos milagres. Amém? Nós precisamos celebrar. Porque a gente quer celebrar só quando o cego vê, né? A gente só quer celebrar quando um cadeirante levanta da cadeira de roda.
Mas, cara, essa semana eu peguei alguns resultados meus e eu senti o Senhor falando ao meu coração, sabe? Falando assim, o que você vai fazer a partir de? Porque você já vive um milagre. Se hoje você está bem, já é um milagre. E a gente não percebe isso. Por quê? Porque a gente está tão acelerado que a gente só vê o extraordinário. Nós precisamos reconhecer pequenos sorrisos e pequenos abraços. Amém? Você que é pai, você que é mãe, perceba os pequenos sorrisos do teu filho. Perceba o momento que ele está chamando a sua atenção. E aí muitas vezes, cara, a gente está aqui, ó, acelerado. O tempo todo. O tempo todo. E a gente não está percebendo coisas que são fundamentais. Coisas que Deus nos entregou. A Andréia e algumas pessoas aqui da igreja estão numa imersão desde sexta-feira. E aí eu ganhei o convite para ir também. Só que eu falei assim, cara, eu preciso entregar um tempo de qualidade para o meu filho. É dia das crianças. Então eu vou passar desde sábado, desde sexta-feira na verdade. Eu vou fazer um monte de coisa com o Isaac. Por quê? Porque eu preciso desacelerar. Porque seria muito bom eu estar nessa imersão, não tenho dúvida. Mas muitas vezes, cara, a gente precisa abrir mão de algo para valorizar o ordinário. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo? Amém? Posso continuar? E o Espírito Santo tem falado ao meu coração, Bruno, ande na minha velocidade. Coloca para mim Salmos 90, 12. Olha só o que diz a Bíblia. Salmos 90, 12. Ajuda-nos a entender como a vida é breve. É isso? 90, 12. Ai, Jesus, então peguei errado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Assim, coloca na King James aí, por favor. Ó, sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Ensina-nos, pois, a contar o quê? Os nossos o quê? Dias. Para quê? A fim de que a gente alcance o quê? Um coração sábio. A gente está tão acelerado, Viviane, que a gente está contando meses e anos. A gente não conta os dias. A gente vive uma rotina tão intensa que a gente não conta os dias. O que é contar os dias? É você celebrar cada momento, cada dia, cada hora, cada minuto, cada segundo. Vocês estão olhando para mim assim, falando assim, pastor, mas será que isso é possível? É possível. A gente perceber a beleza, a gente perceber coisas do dia a dia que a gente não tem percebido. E agora eu vou pregar. Amém? Vamos voltar para o texto bíblico. Desculpa pela volta aí. Lá em Gênesis capítulo 33, coloca para mim de novo aí o versículo 12. O 13, por favor. Olha só. Jacó, porém, lhe disse, meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados.
ovelhas e vacas que me amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Olha que coisa poderosa, cara, que Jacó fala para o seu irmão Esaú. Esaú fala assim: não, Jacó, vamos comigo. Irmão, eu te encontrei. Agora é hora da gente estar junto. Agora é hora da gente ficar junto. Só que Jacó fala assim: não, Esaú, vou fazer o seguinte, cara. Você pode ir, porque você está numa velocidade que eu não estou. Olha só a minha realidade aqui hoje. Eu tenho crianças, eu tenho ovelhas, eu tenho gados, eu tenho vacas que amamentam. Existe um ritmo que eu preciso entender. Você não, Esaú, você já pode correr, você já está num momento de aceleração. Então o que eu aprendo com isso? Receba isso no seu coração. Nós precisamos reconhecer o ritmo das pessoas e das circunstâncias. Amém? Eu compartilhei ali com os voluntários, na nossa reunião de oração, que o Senhor está me tratando já tem 6 anos. Para quem me conhece das antigas, eu era aceleradíssimo. Eu não parava. Eu queria fazer um monte de coisa. Eu não dormia direito. Eu cheguei a ter princípio de infarto, porque eu estava tão acelerado, que eu fui passando mal para o hospital. E aí os médicos já começaram a colocar aquele monte de fio em mim e tal, porque os sintomas eram um princípio de infarto. Mas na verdade não era infarto. Na verdade era o meu ritmo que estava tão acelerado, que o meu corpo entrou em parafuso. E tem 6 anos que o Senhor tem falado comigo sobre isso. Bruno, desacelera. Bruno, confia em mim. Bruno, não queira conquistar coisas que eu não mandei você conquistar. Você já parou para poder orar e falar com Deus se aquilo que realmente você deseja é o que Ele tem para você? Aquilo que você está lutando, aquilo que você está, sabe, se esforçando para fazer, é a vontade de Deus para você? Ou você decidiu só apertar o pé no acelerador? E eu não queria saber o que ficaria para trás. O meu negócio era resultado. Eu tenho pessoas, tenho ovelhas aqui na Real Amor, que eu tive que pedir perdão. Porque era tanto do resultado, que essas pessoas ficaram para trás. E eu não estava nem aí. Porque quando você está acelerado demais, você não percebe as coisas que estão diante de você. Você já viajou com o pé lá embaixo? Você não consegue perceber a beleza das coisas que você vai passando. Você só simplesmente passa. Aí uma pessoa falou: ei, você viu lá aquela árvore? Não, não vi. Estou acelerado demais. E a nossa vida muitas vezes é assim. A gente está tanto com o pé no acelerador, que a gente não tem percebido as belezas que estão ao nosso redor. Então, reconheça o ritmo das pessoas e das circunstâncias. Jacó, ele entende que o rebanho e as crianças não suportariam o ritmo de Esaú. Deixa eu te falar, nem todos têm a mesma velocidade espiritual. Amém? Nem todos têm a mesma velocidade espiritual. E esse é um desafio, principalmente para os líderes, para entender isso. Que nem todo mundo tem a velocidade que você tem. Se Deus te deu essa porção, glória a Deus. Agora, nem todo mundo tem a velocidade espiritual. Outra coisa, nem todo mundo tem uma velocidade emocional. Nem todo mundo tem uma velocidade física.
E se a gente não entender isso, cara, a gente vai começar a matar pessoas. Então respeite o processo de maturação seu e das outras pessoas. Respeite o processo. Eclesiastes 3:1 diz assim, ó: tudo tem o seu tempo determinado. Tudo. Vamos lá. Outra coisa. Acelerar, presta atenção nisso. Acelerar pode gerar perdas irreversíveis. Coloca para mim de novo, versículo 13. Olha só o que Jacó fala. Se forçá-las demais na caminhada, olha lá, parte B do versículo. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho o quê? Morrerá. Acelerar pode gerar perdas irreversíveis. Deixa eu te falar, a pressa pode matar sonhos. A pressa pode matar relacionamentos. E a pressa pode matar ministérios. Amém? Queridos, eu estou ministrando uma palavra que talvez, ou sei lá, você não ouviria em qualquer lugar. Porque é muito mais fácil eu pegar e falar assim, galera, é um tempo de conquistar, é um tempo de acelerar, vamos para cima, vamos avançar. E Deus está falando para nós, cuidado. Se você acelerar demais, você pode ter perdas irreversíveis. Provérbio 19:2 diz, não é bom proceder, olha só esse texto. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Forte ou não é? Vou até repetir esse versículo, Provérbios 19:2. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Então todas as vezes, cara, que você for condicionado a colocar o pé no acelerador, preste atenção, primeiro, se esse é o momento. Outra coisa, entenda que o progresso verdadeiro é sustentado pelo cuidado. Jacó aqui, ele prefere andar devagar, mas garantir que todas as pessoas cheguem no seu destino. Do que pegar aí, ó, sair correndo. E ele saberia que nem todas as pessoas iriam chegar no destino. Então, se nós, a partir de hoje, entendermos que todas as pessoas que estão ao nosso lado, e eu não estou falando só de igreja não, tá, cara? Estou falando da sua família também. Porque muitas vezes a gente está tão acelerado que a gente deixou para trás. Será que você não deixou para trás seu pai, sua mãe? Quantas vezes você pode ir na casa deles e você não vai? Será que ele não está para trás? Será que você não está acelerado demais? E seus pais estão ficando para trás? Cara, eu louvo a Deus, porque Deus me transicionou. Porque eu fico imaginando como estaria o meu coração hoje, se eu tivesse no ritmo que eu estava, e eu tivesse perdido minha mãe. Eu não estaria bem. Eu não estaria bem. Porque eu ia perceber quantas vezes eu deixei de estar com ela. Mais de 6 anos para cá, cara, Deus me agraciou para poder estar com minha mãe quase todos os dias. Então, reflita hoje. Será se você não está, ó? E quem está para trás? Seus amigos, onde estão? Será que a gente não está correndo demais e a gente está esquecendo das pessoas que estão para trás? Jacó prefere andar devagar, mas sabendo que todos vão chegar com ele no final. Entenda que sucesso sem saúde, sem paz e sem comunhão,
não é vitória. Amém? Não é vitória, cara. Não adianta você ter sucesso se você não tem saúde, se você não tem paz, se você não tem comunhão com as pessoas. Isso não é sucesso, isso não é vitória. Vocês estão aqui em nome de Jesus? Então Deus não quer apenas que você chegue, mas Deus quer que você permaneça. Outra coisa, ande conforme o passo do rebanho. Qual é o passo do rebanho? O passo de Deus. Jacó, ele escolhe seguir no versículo 14. Coloca para a gente aí, olha só. Por isso, meu Senhor, vai à frente do teu servo. Ele está falando para Esaú. E eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu Senhor em Seir. Então Jacó, ele escolhe andar conforme o passo do rebanho. Eu posso te ensinar algo que o Senhor tem me ensinado esses dias? Quem tem que determinar os seus passos é o Espírito Santo de Deus. Amém? Quantas pessoas hoje estão desacreditadas da igreja, sabe por quê? Porque elas chegam na igreja, aí elas se deparam com líderes extremamente irresponsáveis, que faz com que elas acelerem, sendo que elas não têm base para essa aceleração. E aí a gente vê hoje uma geração frustrada com a igreja. Por quê? Porque se envolveu em um sistema aonde as pessoas querem que ela meta o pé no acelerador, sendo que ela não tem capacidade. Ela ainda nem aprendeu. E aí, graças a Deus, eu acredito que Deus está restaurando pessoas. Amém? Talvez você está aqui na Real Amor e você foi uma dessas pessoas que te ensinaram a acelerar, e aí você foi morrendo aos poucos. Mas minha oração é para que haja uma restauração, e para que tudo aquilo que Deus um dia colocou dentro de você, a partir de hoje, você comece a andar conforme os passos que Deus quer que você ande. Então o Espírito Santo, ele é o ritmo da nossa caminhada, cara. Gálatas 5:25 diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então eu não posso estar cheio do Espírito Santo, vivendo do jeito que eu quero. O Espírito Santo te permite, mas Ele não quer isso para você. Ele quer conduzir os teus passos. Amém? Ele quer te guiar pelo caminho que Ele tem para a tua vida. Então, hoje, saia desse culto falando assim: Senhor, eu vou tirar o pé, eu vou desacelerar. Outra coisa, maturidade espiritual é saber esperar. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: maturidade espiritual. Se ela está dormindo, sacode ela. Fala aí: maturidade espiritual é saber esperar. Amém? Jacó, ele amadureceu. Jacó, o significado do nome é usurpador, é traíra. Esse era o significado do nome Jacó. Só que aqui Jacó amadurece. Antes Jacó enganava, agora ele pondera. Tanto que alguns versículos antes, Jacó ele está lutando com o anjo. Lembra? Que o anjo toca na coxa de Jacó, ele sai manco. De onde surgiu a música? Jacó segurou o anjo, segurou, né? Não deixou subir. Enfim, Jacó ele passa por um processo de amadurecimento.
E quem confia em Deus, presta atenção no que eu vou falar para você. Quem confia em Deus não corre na frente, mas caminha com Ele. Amém? Quem confia em Deus não sai voado, não. Quem confia em Deus, fala assim: Deus, vem aqui do meu lado, vamos. Eu vou caminhar contigo. É por isso que Jesus, para preparar os discípulos, Jesus não acelera não, cara. Você já viu o tanto de tempo que Jesus fica para poder se manifestar? Você já parou para pensar nisso? Jesus poderia fazer tudo o que ele tinha para fazer em um dia, Vinícius. Podia. Ele era Jesus. Mas não, Jesus respeitou o processo. Jesus, ele chega na maturidade, 30 anos, para poder começar o ministério. Aí a gente vê pessoas que nem saiu o cheiro do leite ainda, querendo discursar. Cuidado, cuidado, respeite o seu processo. Tem muitas pessoas que ainda estão nesse processo de amadurecimento. E Jacó passou por esse processo. Salmo 37, 7 diz assim, ó: descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor. Querido, hoje eu estou pregando para mim. Porque esse processo de desaceleração é difícil para mim. Porque o tempo todo eu fico querendo acelerar. O tempo todo eu quero fazer. Esses dias eu estava refletindo que a gente está... Eu faço muita coisa pelo celular. Eu resolvo muita coisa pelo celular. Até coisas de aconselhamento. Não é o ideal. Mas tem hora que eu tenho que... Está aqui, ó. E aí a gente está tão acelerado aqui, que aí muitas vezes eu estou aqui respondendo, aí chega um WhatsApp para mim, alguém me manda algum link do Instagram, aí eu clico no Instagram, e aí eu fico vendo aquele vídeo que me enviaram, começo a rir, ou talvez até um vídeo, né, com conteúdo bom e tal. Eu não estou falando de pecado, estou falando de conteúdo que muitas vezes a gente consome. E aí a gente fica aqui, a gente assiste o primeiro vídeo, mas a gente não se contenta com o primeiro vídeo. Aí a gente joga para cima. Aí daqui a pouco a gente joga para cima de novo. Vai jogando para cima, vai jogando para cima, vai jogando para cima. E daqui a pouco eu olho e falo assim: caramba, bicho, eu perdi 3 horas do meu dia. Aceleração. Aceleração. Eu ouvi uma frase de um pastor, ele falou algo muito legal. Ele falou assim: eu estou com medo de ficar virtual e deixar de ser virtuoso. E esses dias eu estava refletindo. Eu estou quase comprando um Nokia. De verdade. De verdade. Eu admiro a Ariane, consegue ficar sem Instagram. Sério. E aí você fala assim: ah, pastor, mas isso é radicalizar. Mas eu posso te falar uma coisa, cara? Só não radicaliza quem consegue não ser radical. Você entendeu isso? Só não radicaliza quem não consegue ser radical. E, por exemplo, hoje eu não consigo. Eu não consigo ficar sem esse trem aqui. E sério, diante de Deus, eu estou quase comprando um Nokia. Para você falar comigo, você vai ter que me ligar. Pastor? Por quê? Porque o Senhor tem falado ao meu coração: Bruno, é um tempo de tirar o pé. Talvez você está aqui hoje e está tão doido em conquistar tanta coisa, que você esqueceu de orar, cara. Que você esqueceu de buscar o dono da sua vida que um dia você entregou. Aí você acha que o que você está fazendo
é responsabilidade com a tua família. Na verdade, me perdoe, você está agindo como um ímpio que não conhece o Deus que você serve. Porque a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Por que as pessoas lá fora, que não temem ao Senhor, conquistam coisas? Porque elas se esforçam, elas estudam, elas estão com o pé lá, ó, acelerado. Só que nós, cara, nós que servimos ao Senhor, presta atenção, nós temos que ter uma mentalidade diferente. Ou Jesus, ele é dono da nossa vida, ou ele não é. Não tem meio termo. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. E eu contei para vocês a história do pintinho, né? Do pintinho de granja e o pintinho de caipira. Muitas vezes nós somos pintinho de granja. Porque a gente está tão fresco que qualquer barulhinho a gente assusta e morre. Graças a Deus que aqui na Real Amor não. Aqui na Real Amor a gente vai continuar pregando a verdade. Amém? Pecado é pecado e ponto. Se não gostou, pintinho de granja, morre. Ah, eu não gostei daquela palavra, pintinho de granja. Ah, pastor, mas você falou que se eu continuar fazendo isso, eu vou para o inferno. Pintinho de granja, morre. Eu vou continuar falando. Agora o pintinho caipira não, filho. O pintinho caipira sustenta a parada. Quem você quer ser? Pintinho de granja ou pintinho caipira? Porque o que depender de nós aqui, eu sei o Deus que eu sirvo. E eu tenho muito temor. Sabe, daquilo que é liberado para a vida de vocês. Mas se tem uma coisa que eu quero chegar em Jesus, é falar assim: Senhor, eu não negociei a tua palavra. Uma coisa é você receber, você amar. Gente, quem está mais próximo de mim sabe, eu amo todo mundo, velho. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Amém? Jesus mandou eu amar todo mundo. Mas Jesus também mandou eu ser bíblico. E muitas vezes amar é ser bíblico. É falar: não vou passar a mão na tua cabeça, filhão, mas eu continuo te amando. A Bíblia diz que Deus, ele é Pai. E esse amor que Ele nos dá em correção. Deus corrige. Amém? Só que a gente está tão fresquinho, tão pintinho de granja, que a gente não quer ser corrigido. A gente quer palavrinha de mamão com açúcar. A gente quer palavrinha de Deus vai te dar. Cara, mas em nome de Jesus, Deus quer que a gente saia hoje daqui com uma nova mentalidade. E a minha oração é para que hoje você tire o pé do freio e você desacelere algumas coisas, para você perceber que existem pessoas que ficaram para trás. E Deus quer que você volte. Deus quer que você volte a andar no ritmo daquelas pessoas que você deixou para trás. Talvez você queria que tivesse pessoas do seu lado aqui, ó, da sua casa. Mas você não respeitou o processo dela. Mas ainda há tempo. Amém? Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Queria chamar o time de adoração aqui para cima. Nós já estamos finalizando. Eu não sei se faz sentido para você isso. Sim ou não? Faz sentido essa palavra? Ou é só eu que estou acelerado demais? Ou só sou eu que estou com o pé no acelerador? Não, querido, em nome de Jesus. Hoje, eu olho para a minha história
e eu vejo o quanto eu sou mais saudável, eu sou mais feliz, tirando o pé do acelerador. As pessoas olham para Real Amor e elas não acreditam que a Real Amor está de pé. Mas é porque a gente não quer conquistar as coisas na força do nosso braço. A gente entende o processo de Deus. Amém? Deixa eu falar. Se eu quiser que essa igreja aqui esteja lotada todos os domingos, com gente no app, com lista de espera, eu faço com as mãos para trás. Mas não é isso que Deus mandou fazer. Deus mandou a gente levantar uma geração saudável, uma comunidade de fé madura, uma comunidade de fé bíblica, uma comunidade de fé que vai passo por passo, passo por passo, passo por passo. Para mim é difícil obedecer a Deus nesse sentido, porque eu venho de uma formação totalmente diferente. Mas graças a Deus, cara, Deus me desfez e refez. E eu sou muito mais feliz com essa versão. Amém? Então minha oração é para que hoje você faça uma autoanálise. A ceia também é isso, né? Examine-se o homem a si mesmo. Você olhar para a tua vida e ver se você está com o pé muito no acelerador, e esquecendo de ver as belezas do caminho, esquecendo de se deliciar com as coisas que, se você andar devagar, você vai perceber. Amém?